Bem-vindas ao podcast Viagem com a Adri. Eu sou Adriana Ventura, educadora e professora. E aqui nós vamos explorar as reflexões sobre o amor romântico, os papéis de gênero patriarcais e as performances que moldam as relações tradicionais. Prepare-se para uma jornada de questionamento e de descoberta. Vamos juntas? Bom dia, gente! Na nossa conversa de hoje, eu quero trazer o tema do Enem, atrelado às reflexões sobre o que de fato seria a não monogamia. Quando a gente começa a pensar não monogamia para além do casal. Andreane Medrado já tinha citado isso há um tempo atrás, numa conversa, que a monogamia estava para além do casal. E eu fico bem incomodada quando eu percebo que algumas dinâmicas que já começam a questionar a noção de exclusividade, elas só param para falar a respeito da exclusividade do casal, da relação afetiva, da relação sexual, quando na verdade eu acho que o tema do Enem, ele abre uma margem imensa para a gente falar sobre não monogamia, para a gente falar sobre o envelhecimento e principalmente o envelhecimento das mulheres e de que maneira a gente precisa repensar o nosso futuro em comunidade. E esse é o tema que eu vou falar agora, né? No domingo passado, eu fui no batismo do meu primo, né? E depois foi todos almoçar num restaurante para celebrar. E é claro que eu faço parte das celebrações para lá de monogâmicas da minha família. E, meu Deus, né? Toda vez que essas celebrações acontecem, eu fico observando com um olhar bem sensível todos os atravessamentos problemáticos da monogamia. Na mesa teve todos os assuntos monogâmicos que dariam outro livro, né? Foram muitas reflexões. Saiu fofoca sobre quem traiu quem apareceu com uma nova namorada, troca de casais. Foi mulher passando dinheiro por baixo da mesa para o homem fazer o papel de homem provedor, pais falando que os filhos deveriam sair logo de casa, enfim, né, eu fico até sensibilizada como a comunidade negra, ela adotou para si, né, através da cultura ocidental, todas as premissas individualistas que partem da instituição casal, né? E ali eu era a única solteira, junto com as minhas duas priminhas, que são bebês, e todos os outros estavam em casal, exceto a mãe, né, da noiva do meu primo e eu. Só nós duas. E aí foi um prato cheio, literalmente, de reflexões a respeito do momento. Só que uma das coisas que me deixou bastante reflexiva foi que uma das falas, né, a respeito de quando os filhos devem ficar em casa ou não, isso me trouxe uma reflexão de como é incoerente a dinâmica monogâmica. Como ela nos isola, ela nos faz isso mentalmente. Isso é uma mentalidade ocidental. Ela nos faz crer que a gente precisa nos isolar em casal e, contraditoriamente, é se isolando em casal que a gente vai ter a segurança afetiva, a segurança
física, segurança financeira. Eu queria saber, né, de que maneira isso tem alguma coerência. Como que um pensamento, uma mentalidade de isolamento pode nos dar algum tipo de segurança? De segurança, considerando para isso todos os seus atravessamentos. Enfim, uma das falas foi que o casal, né, eles não viam a hora, né, quando as filhas chegarem numa certa idade, elas têm que sair, porque depois só vai ser eles dois, né? E aí as filhas precisavam seguir o caminho delas. E aí eu fiquei questionando, né? Porque comumente, e inclusive esse casal já me falou coisas do tipo, que para não ficar sozinho, né, a gente estabelece uma família. E aí eu achei muito contraditório, né, essa fala, nossa, tem que sair de casa. E eu fico me perguntando por que tem que sair de casa, né? A premissa de sair de casa é justamente para formar outra família nuclear. Aí, novamente, você vai se isolar na instituição casal e vai formar outra família nuclear. Vocês, às vezes, não entendem o que é esse isolamento. O isolamento não é deixar de ter relação com outras pessoas. E eu não tô falando relação sexual, eu tô falando de contato, né? De coletividade, de família. Não é sobre isso. Mas é se isolar na ideia, né? Muito problemática, ocidental, que ali é um núcleo e é aquele núcleo que vai apenas, né, se ajudar, que vai contribuir um com o outro naquilo que a gente precisa. Então, quando as pessoas falam que não querem ficar sozinhas, é porque elas não estão dentro dessa lógica de instituição casal e de família nuclear. Só que para muitas pessoas, né, inclusive para uma das pessoas desse casal que falou isso, ela sente muita angústia por não ter sido acolhida no próprio lar, né? Por não se sentir confortável, teve que sair muito cedo. Inclusive, eu já fiz muitos conteúdos falando sobre essa ideia de isolamento, né? Como, ao mesmo tempo, a gente vai para a família nuclear, achando que ali a gente está criando um lugar de acolhimento, né, de coletividade, de solidariedade, mas, na verdade, as premissas da família nuclear é justamente isolar, e a maioria das pessoas que eu conheço que vieram dessa instituição, elas sofrem, né, sofrem muito porque vieram de lares desestruturados, né, vieram de lares com muito preconceito, onde não tinha liberdade, onde não tinha respeito às individualidades, onde não tinha acolhimento e afeto. Então, eles optaram por sair, e muitas vezes as mulheres que saem dessa família nuclear, elas precisam necessariamente, elas se veem, né, com uma necessidade de ser validada numa relação por homens, para elas não se sentirem, né, e aí eu vou colocar entre aspas, abandonadas. Porque a nossa sociedade toda, ela é formada com essa mentalidade de se isolar numa instituição casal. E a partir do momento que você se isola, você rompe a necessidade de contribuir, de se solidarizar, de compartilhar, né, de maneira ampla com outras pessoas. Mas perceba que isso é uma mentalidade, né? É a mentalidade ocidental. Se a gente vai pegar, por exemplo, as comunidades africanas, mesmo depois da influência, né, muito violenta, por sinal, colonial, eles ainda têm algumas questões que respeitam muito essa ideia de coletividade. Esses dias eu vi um vídeo muito interessante
de dois angolanos. E aí eles falam da relação com a família, de quem eles chamavam de mãe e pai, né? Que a ideia de família, que é logo a ideia de coletividade, era muito ampla. No livro da Zobon Fussomé, que eu trago inclusive na Síndrome da Escolhida, ela fala dessa necessidade, né, que o ser humano tem de se isolar em pequenos apartamentos, né, de ter que sair de casa, porque a gente precisa necessariamente romper a nossa ideia de coletividade. Vocês percebem? Eu acho que, principalmente aqui no Brasil, isso é um pouco diferente, né? Mas em lugares que tem essa cultura extremamente colonial, imperialista e ocidental, como a Europa ou até mesmo os Estados Unidos, você vai perceber que eles já rompem rapidamente essa ligação que eles têm com a família, né? A gente ainda tem uma relação muito maior. A gente mora perto das nossas famílias. Os 2 lugares que eu morei, ou era próximo da minha família materna, ou atualmente, né, na minha rua mora praticamente todo mundo da minha família paterna. Né? A gente tem uma proximidade muito grande. A gente não se isola. Mas, infelizmente, a mentalidade ocidental, ainda que nós somos negros, nos atinge, nos influencia a pensar dessa maneira, a pensar em romper os nossos vínculos. E talvez, né, esse seja um dos principais motivos pelo qual as mulheres se veem super necessitadas, né, em sair, em mudar, porque empurrar, né, para essa tal maturidade que muitas vezes nem existe. A gente sabe que ter filho não é sinal de maturidade, muitas vezes é sinal de imaturidade, de irresponsabilidade, né, que as pessoas vão fazendo meio que toque de caixa para sentir que de alguma forma, né, elas amadureceram. Mas na verdade a gente sabe, né, que amadurecimento é planejamento, amadurecimento é racionalidade, é pensar com cuidado, ter planejamento familiar. Você não vai amadurecer a partir do momento de uma nova vida, né? Senão a gente teria homens extremamente maduros e a gente sabe que não é assim. A verdade é que a gente vai dar, né, fazer um sacrifício danado para poder alimentar, né, e dar conta do que é criar uma criança. Mas isso não quer dizer que é maturidade, é que a gente vai ter que aprender as duras penas. E isso, inclusive, coloca principalmente as mulheres em uma vulnerabilidade absurda. E não sou eu dizendo, basta buscar os dados e as estatísticas para ver onde a mulher, e principalmente a mulher negra, está numa situação de vulnerabilidade, ganhando menos, sendo chefe de família, sendo mãe solo, tendo a maior parte dos cuidados. Porque nesse isolamento, quando a gente rompe também a ideia de coletividade, que é mental, não quer dizer que eu vou ficar na casa dos meus pais, né? Não quer dizer que isso precise acontecer. Mas é uma mentalidade de começar a se isolar em núcleos e romper o que você tinha com os outros. Essa é a verdadeira mentalidade monogâmica que é tão problemática. Então, quando na mesa, né, eles falaram, elas precisam sair logo. Aí eu fiquei pensando, né, e quando eles envelhecerem, será que eles pensam nisso? Aí elas voltam para cuidar deles, percebe? A gente fala que a família é um lugar de conforto para quando a gente envelhecer, por exemplo, mas muitas famílias, elas querem se ver livres dos próprios filhos, né? Isso é maturidade. Gente, sair de casa lá é maturidade? Olha que visão deturpada as pessoas fazem a respeito do que é amadurecer, né? É como se a gente não pudesse amadurecer
de maneira coletiva. Pensar de maneira solidária coletiva é como se a gente não estivesse amadurecendo. Mas a verdade, né, é que a grande parte das pessoas que eu conheço, elas saíram de casa não para amadurecer, mas é porque a maioria desses lares, eles reforçam alguns padrões, né, de hierarquia, de violências. Bell Hooks mesmo traz isso, né? Como a família nuclear, que parte dessa instituição casal e de toda essa lógica monogâmica de individualismo, né, de centralização, principalmente da instituição casal, dos desejos dele, da hierarquia patriarcal sobre a criação dos filhos, como toda essa mentalidade é violenta. E no livro A Vontade de Mudar, que foi traduzido da Bell Hooks esse ano, né, ela vai trazer muito de como as violências, elas começam logo no nosso berço familiar. Ela também traz isso nos primeiros capítulos de Tudo Sobre o Amor. E aí, eu, citando o livro da Bell Hooks, Tudo Sobre o Amor, que é importante dizer, é também uma mulher negra, e ela também faz uma crítica ferrenha à ideia de coletividade de família que a sociedade ocidental estabeleceu e que a gente da diáspora africana acaba reproduzindo, né? Reproduzindo nos nossos lares, nas nossas famílias. A nossa noção de solidariedade, de coletividade, ela tem sido atravessada de maneira muito problemática por esses ideais coloniais. A gente reproduz o que a branquitude entende que é muito problemático. Então, olha só, um dos trechos da Bell Hooks que ela traz no livro Tudo Sobre o Amor. Talvez nossa alma gêmea não seja uma pessoa, e sim uma comunidade. Por que eu tô falando isso? Porque essa ideia que ela traz no livro de comunidade é justamente isso. E perceba que eu não estou falando sobre não se relacionar, sobre não ter cuidado com o outro, sobre não ter afeto, não ter carinho, não ter amor. Eu estou questionando a lógica social de centralizar a partir da instituição casal e se isolar. E aí eu trago para vocês um questionamento. Estatisticamente, os homens, eles morrem primeiro que as mulheres. Vamos falar de mulher agora, né? Além disso, o casamento, gente, ele tem durado cada vez menos. A média dos casamentos é 13 anos. E muitas vezes esse 13 anos é 13 anos de bastante violência emocional, porque as pessoas simplesmente, a toque de caixa, saíram das suas casas para cumprir esses protocolos sociais do Ocidente, né? De formar o novo núcleo e de achar que com isso é maturidade, de romper os vínculos. E aí eles percebem que esse tipo de relação já não se sustenta mais, principalmente por causa da mudança das mulheres, da autonomia. Ainda que nós sejamos muito dependentes, né, da validação social, a gente está percebendo que dentro da instituição casal, né, dentro dessa família nuclear, ainda com filhos isso não se sustenta. Fora, né, a irresponsabilidade dos homens, o mercado afetivo, a síndrome da escolhida, a necessidade de ser assumida, traições, que sempre foi uma marca registrada da monogamia, né, o abandono paterno, e aí essa série de problemas que são todas causadas por essa lógica individualista de pensar e de considerar sociedade. E como ficam as mulheres nisso? E quando nós envelhecermos, né? Como ficam as filhas que saíram de casa? Como ficam as mães que perderam os maridos, né?
Como ficam os casais que se separaram? Corre para separar outro? A gente vai ter mini monogamias de 13 anos, né? E aí a mulher vai viver sempre nessa busca inconstante por uma formação nuclear de família. Então, eu acho de extrema problemática essa lógica de ver, né, a família. E muita gente me pergunta, nossa, Adriana, e quando você envelhecer, né? Toda vez que eu falo de não monogamia, alguém me pergunta isso. É como se o futuro da mulher ele estivesse condenado à solidão se ela não escolher essa rota, né? Mas o que me atravessa nessa pergunta é outra coisa. Por que é tão difícil imaginar o envelhecimento fora da lógica monogâmica? Mesmo que ela pareça tão problemática, né? Gente, e outra, né? O Brasil está envelhecendo de uma forma muito rápida. As projeções, elas mostram que até 2040 nós teremos mais pessoas idosas do que crianças. E isso tem acontecido no mesmo tempo que as mulheres estão tendo cada vez menos filhos. Segundo o censo, a porcentagem de mulheres sem filhos cresceu cerca de 10% no ano de 2000 para 16% em 2022. Em 20 anos, o número quase dobrou. E se a gente olha só para as mulheres entre 50 e 59 anos, que já passaram da idade reprodutiva, a ausência de filhos também aumentou. Passou de 11% para 16%. Ou seja, não é que elas só estão adiando, sabe? Muitas mulheres já estão chegando à maturidade e à velhice sem filhos. E ao mesmo tempo, o casamento sempre foi apresentado, né, como uma grande promessa de companhia para a vida toda. Ele está cada vez mais curto, né? E quase metade dos casamentos que terminam em divórcio não chega a completar nem 10 anos de duração, isso segundo o IBGE. E tem mais um dado. Quando a gente olha para a expectativa de vida, né, as mulheres vivem em média quase 80 anos e os homens 73. Então isso significa que em média eles morrem mais de 6 anos antes. A conta é simples, né? A mulher entra numa estrutura que promete parceria até a velhice, mas a realidade é que o casamento, né, acaba cedo. Os homens morrem antes. Em muitos casos mesmo, durante a relação, ela já é mãe solo, mesmo casada, porque ela tá carregando sozinha a maior parte do cuidado e da responsabilidade. E detalhe, gente, tudo isso são dados. Essa é a base concreta que eu quero discutir o envelhecimento e a não monogamia no Brasil. Então, assim, desde cedo, a gente é ensinada que o amor romântico é o sentido da nossa vida, né? Que o casamento é uma meta, que ser esposa e mãe é um destino. E esse roteiro, ele acaba prendendo a mulher a uma servidão. E eu acho que hoje, eu nem vou falar de servidão apenas de lavar roupa, sabe? De lavar prato, porque toda vez que eu falo isso, alguém fala, mas ele também faz. Embora, é claro, né, na mesa lá da família foi falado, não faz nada, ele não faz, porque nunca faz. Né? O homem, ele vive essa instituição justamente porque ele é extremamente beneficiado pelas expectativas comportamentais dos papéis de gênero. E esse modelo, ele cristaliza essas expectativas comportamentais. A maioria não faz nada. E a gente está repetindo, como eu já disse, estamos vivendo como os nossos pais, porque a gente está vivendo os mesmos modelos. É agora que a mulher começou a questionar, né, toda essa servidão. Mas toda vez que eu escuto até mesmo um casal jovem, eu vejo que, sim, os problemas eles foram reduzidos, mas persistem, porque o modelo é o mesmo. E talvez por isso que a gente não está conseguindo viver nele, né? Bom, a gente sabe
que o amor romântico, né, ele é enfim, uma dopagem necessária para que a mulher aceite ser esse pilar, que é essa base que faz tudo, né? Ela cozinha, cuida, educa, sustenta, né? Ela é cobrada para fazer o casamento dar certo. Ela se sacrifica e chama isso de escolha. E também, quando envelhece, é a primeira a ser esquecida, viu? Porque o que tem de mulheres abandonadas não tá escrito. E por que são abandonadas? Pela lógica monogâmica de formação de uma nova instituição, né, familiar. E a gente ainda acha que isso é bonito. Então, dentro desses cenários, as pessoas ainda se perguntam, né? Ai, quem é mais importante? A mãe é a esposa. Essa hierarquia, gente, afetiva da monogamia, né? Elas estão competindo por essa centralidade na vida do homem. Ela tem que ser um lugar que só beneficia um. Tem que ter uma hierarquia. No topo da monogamia tem que ter uma hierarquia. E olha que eu nem tô falando de sexo, tá? Perceba quando eu faço essa comparação e como tem conteúdo, gente, de sogra e de esposa. Olha como é doentio essa lógica. As pessoas não vêm pra somar, elas vêm pra dividir na lógica monogâmica, sabe? Ela vai criar esses núcleos familiares isolados. E cada casal se forma, se fecha, se desliga da comunidade. Os filhos crescem, saem, formam novos núcleos. E os mais velhos vão ficando para trás. Ele é um ciclo de desconexão contínua. Esse modelo, né, que o Ocidente romantiza como família tradicional, é exatamente o que tem alimentado a solidão. A velhice dentro dessa estrutura, né, é um momento que o amor romântico se revela. E é também onde as pessoas sustentam a vida que não é um par romântico, né? Não tem essa ideia de rede de cuidado, de amizade, de comunidade, de troca. Elas só sustentam a ideia do par romântico. E como isso vai se sustentar se a gente está envelhecendo cada dia, né? Então, assim, a minha não monogamia, e eu gosto muito de trazer isso, ela não tem nada a ver com abrir relacionamento, com trocar de casal ou com viver aventuras superficiais. Isso é monogamia. Isso sempre foi monogamia. Ela é um posicionamento político, gente. É um lugar de retirar a mulher desse lugar de servidão e de romper a ideia de que a mulher precisa ser o centro, né? Ela precisa fazer tudo, ela tem que ser esse pilar. Quando a mulher sai desse lugar, ela vai romper essa lógica, né? Então ela entende que ela não vai precisar ser salva nem salvar ninguém. É tudo uma ideia coletiva. Amor não é esse sinônimo de estar num casal nuclear, né? E aí vem surgindo, o que eu quero trazer é as novas possibilidades de vida, né? Inclusive de envelhecimento. Porque quando a gente vai envelhecer fora da monogamia, é a possibilidade de viver cerceada de amigas, de redes de afeto, de gente com que a gente compartilha ideais, de histórias, de risadas, de café e até de gatos, né? Não é ser a tia do gato isolada, que tem gente que acha que a ideia é se isolar. Tem muitas mulheres, né, que acham que a minha ideia de não monogamia é ser sozinha, ser isolada. Não, mas é deixar de se isolar dentro da lógica de instituição casal, né? E aí, gente, eu trago tudo isso, eu tenho uma pergunta. E quando você envelhecer? E eu não tô falando só da teoria, tá? Eu tô olhando para um país em que cada vez mais mulheres não têm filhos e muitas nem querem ter, como eu, por exemplo. Os dados, né, do censo, eles mostram que essa ausência de filhos aumentou em todas as idades e que esse movimento é mais forte entre as mulheres mais escolarizadas e que questionam essa maternidade compulsória, que é ter filho a toque de caixa, e o papel de sacrificar, né, a própria vida para ter que aguentar
um relacionamento que não dá certo. E a maioria não dão. Então, isso significa que nas próximas décadas não vai ser exceção ver mulheres envelhecendo sem marido e sem filhos. Pelo contrário, isso tende cada vez ser mais comum. E aí é que entra a minha não monogamia como política. Entende? Porque a minha grande bandeira é entender que a gente não precisa, por não fazer parte dessas instituições, dessa centralidade e tudo mais, envelhecer sozinha. Né? Eu não quero ser a tia isolada dos gatos. Eu gosto de pensar com as tias dos gatos com amiga, mulheres que dividem casa, que moram perto, maneiras de pensar em redes de apoio, afetivo, político, econômico. É ser plural muito além dessa salinha fechada que é o casal monogâmico. E eu acredito, gente, que esse movimento vai ser natural. À medida que as mulheres se recusarem a esse papel de esposa, né, e de mãe, que vai garantir a velhice alheia, mais elas vão se aproximar uma das outras. E essas amizades, né, essas casas compartilhadas, esses arranjos coletivos, vão ser uma resposta concreta para a pergunta sobre o futuro. Quem é que vai cuidar de você na velhice? Mas com quem você está construindo a sua rede hoje? É isso que é importante pensar, né? Bom, os relacionamentos heteronormativos, eles estão cada vez mais insalubres, né? As mulheres estão descendo, os homens resistem a não mudar. As mulheres se curam e os homens continuam os mesmos. A gente tem estatísticas, né, falando de como o homem ele permanece tradicional. E por que ele vai permanecer? Porque ser tradicional é estar num lugar que beneficia muito ele. Os papéis de gênero injusto e fazer a manutenção deles coloca eles num lugar de extrema conveniência, né? Enquanto isso, as mulheres passarão a buscar terapia, autoconhecimento, rede de acolhimento, e eles continuam reproduzindo a mesma lógica de dominação, de infidelidade, de descuido. Então, as mulheres estão ressignificando o significado de vínculo, né? E é por isso que a não monogamia é necessária. Esse movimento é não monogâmico e por isso que eu falo que é um movimento da mulher. Que quando ela sai desse lugar de servidão, né, e quando ela pensa em rede e não se isolar para cuidar de um homem e de filhos, a gente vai pensar em todo o poder que essa mulher tem. Eu estava pensando isso e eu conversei com meu primo que me incomodou muito uma fala dele. E aí eu dei como exemplo minha tia. Na minha casa, na minha família, a gente tem uma matriarca. E essa matriarca é a minha tia. Ela é uma mulher que não casou, mas ela tem muita a visão de coletividade, né? Ela também é professora como eu. E ela teve essa ideia coletiva de levantar a família inteira, né? Ela ajudou meu pai, ajudou minhas tias, porque ela trabalhava muito, o salário dela é muito bom, né? Ela tem um salário bem alto, por ser um dinossauro da educação, né? E por fazer vários concursos, ela é inteligentíssima. Ela é com certeza a minha referência, né? Com certeza, muitas das escolhas que eu fiz é devido à trajetória brilhante dela. Então é ela que domina, né? Meus primos têm tatuagens com o nome dela, de tão simbólica que ela foi. E ela é muito simbólica na minha vida. Eu acho que grande parte do que eu sou hoje eu devo a ela. E eu percebo qual é a potência de uma mulher que sai desse isolamento da instituição casal e ela passa a pensar em comunidade, sabe? Ela conseguiu sozinha assim, com uma ideia de coletividade, impulsionar todos os sobrinhos. Não só impulsionar, ela impulsionou a família inteira. Ela tem uma força, uma presença,
né? Ela tem uma autoridade que é absurda. Imagine se todas as mulheres, ao invés de focar nessa ideia de família nuclear, de filho, de cuidar de marido, de esposa tradicional, de quem paga a conta, tivessem, né, nascido com essa potência absurda que a gente pode ter. Para minha tia não tem nem mesmo, né, a lógica falar quem paga a conta. Né? Ela comprou o terreno para os meus tios e ela vende muito baixo, tá? Minha avó nasceu numa comunidade quilombola. Ela passou dificuldades absurdas. Uma mulher negra, uma mulher periférica, professora. Ela não teve de nenhum lugar ajuda, apoio, nenhum. Ela é uma potência por si só. Então, quando eu vejo mulheres falando, né, desse discurso de isso, aquilo, a gente vê muito mais os problemas que são resultados da lógica monogâmica. Quando eu falo de independência de mulher, algumas falam, mas a mulher tem filho, mas a mulher tem que fazer serviço, a mulher é mais sobrecarregada. Vocês já pensaram que a gente pode não estar nessa estrutura de sobrecarregamento? Vocês já pensaram nisso? Que a gente não precisa? Que a gente pode investir, pensar e viver de muitas outras formas? E eu já falei isso. O que a gente precisa é de referências. E eu tive, além de uma rede solidária e coletiva muito forte de mulheres e homens que contribuíram com toda a minha plenitude, né? Que me incentivaram, que me impulsionaram. E eu não tenho a referência só da minha mãe e do meu pai, que são excelentes também. Quando eu falo do meu pai, as outras pessoas choram. Infelizmente, numa sociedade patriarcal de homens que abandonam os filhos ou de que são negligentes, eu tenho um pai admirável e uma mãe ainda mais. Uma tia brilhante e tias e tios brilhantes. E todas essas pessoas, de maneira solidária e coletiva, tiveram uma influência imensa na minha formação enquanto pessoa humana. A minha família é negra. E eu acredito que essa ideia de coletividade, por exemplo, minhas tias discutem por quem vai ficar com a minha avó. Elas estão sempre juntas. Sempre. Não tem essa ideia de isolamento, embora eu tenha vivido numa família nuclear. Meu pai e minha mãe são casados há 39 anos e eu permaneço aqui. E agora quem cuida sou eu, né? Eu sou o pilar mais importante da minha casa, financeiramente falando. Só que a gente se ajuda em muitos outros aspectos. E toda vez que falam, Adriana, você não vai comprar um apartamento, você não vai morar sozinha, eu me pergunto, pra quê e por quê? Né? Por que eu vou me isolar? E pensem, viver assim, né? Viver dessa maneira, não quer dizer que eu não vá viver relacionamentos, ou não quer dizer que eu vou viver vários relacionamentos ao mesmo tempo, principalmente afetivo sexual. Mas sim que eu vou viver relacionamentos afetivos com pessoas de todas as formas. E isso não tem a ver com sexo. Isso tem a ver com solidariedade. Isso tem a ver com a frase que a Bell Hooks falou e que é muito importante, né? E eu vou repetir ela para finalizar esse que para mim foi um dos mais importantes podcasts. Talvez nossa alma gêmea não seja uma pessoa, e sim uma comunidade. E a minha pergunta para você é: como você vai envelhecer? E quem você nutre de afeto, de apoio e de rede para permanecer no envelhecimento com você?
Esse foi mais um episódio de Viagem Quadri. Se você gostou das reflexões que fizemos, vai gostar dos meus livros. As relações monogâmicas se existem na cabeça da mulher apaixonada e a Síndrome da Escolhida, disponível em plataformas como a Amazon e a Hotmart. Me siga também nas redes através do @AdrianaVenturaOficial. E vamos repensar a maneira como temos visto as relações e os relacionamentos. Até o próximo episódio.